O milionário gela ao ouvir a mendiga negra soltar um "Seu moço, tem mais aí?" São Paulo, a selva de pedra. Ricardo Albuquerque, o rei do camarote 5 estrelas, deixava o fazano, a barriga cheia de lagosta e a cabeça cheia de negócios. Terno risca de giz, relógio que valia mais que um carro popular, o cara era a própria ostentação. Mas por trás da máscara de magnata, um passado que ele tentava enterrar às 7 chaves. A chuva caía forte, alagando a Avenida Paulista. No farol, uma garota mirradinha, de uns 12 anos, oferecia brigadeiro. Manuela. O rosto sujo, a roupa rasgada, mas um brilho nos olhos que cortava a alma. Ricardo apertou o passo fugindo da lembrança da própria infância lá em Osasco, ralando para comer. "Seu moço, compra um brigadeiro para ajudar a avó." A voz fininha de Manuela fez Ricardo estancar. Era como se o tempo tivesse voltado, como se ele visse a si mesmo ali, pedindo esmola para não morrer de fome. Comprou todos os doces sem nem pensar. Uma nota de 100 na mão da menina que arregalou os olhos. "Seu moço," ela hesitou, com um jeito quebrado. "Tem mais aí?" A frase. Aquela maldita frase que assombrava seus pesadelos. Anos atrás ele tinha escutado a mesma pergunta, implorando por uma chance. E a resposta tinha sido um chute na cara. Ricardo travou. A Mercedes blindada parecia uma prisão. Em vez de ir para a cobertura nos jardins, mandou o motorista seguir a menina. Zona Leste, um cortiço caindo aos pedaços, cheiro de esgoto e miséria. Manuela entrou num barraco e Ricardo foi atrás. Dona Lourdes, a avó, tossindo num catre, pele e osso. Manuela cuidando dela, com uma dedicação de dar nó na garganta. Aquilo detonou o coração de Ricardo. A culpa, o remorso, tudo veio à tona. Eu quero ajudar," ele gaguejou, tirando o talão de cheques. "Vou pagar um colégio bom para Manuela e um tratamento para Dona Lourdes." Manuela pulou de alegria, agarrou a mão de Ricardo, mas Jurema, a vizinha xereta, observava tudo de canto. Ela reconheceu aquele rosto. Ricardo Albuquerque. O nome dela estava na lista dos desabrigados pelo escândalo imobiliário que tinha enriquecido o empresário. Dias depois, Jurema mostrou a Manuela a manchete do jornal. "Albuquerque despeja famílias e constrói império." Manuela olhou para a foto, o mundo girando. Será que o bom samaritano era o monstro que tinha destruído a vida da sua família? O chão se abriu sob seus pés. A pergunta martelava na sua cabeça. Seria tudo uma grande mentira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Será que o bom samaritano era o monstro que tinha destruído a vida da sua família? O chão se abriu sob seus pés. A pergunta martelava na sua cabeça. Seria tudo uma grande mentira? Manuela não conseguia dormir. A foto do jornal grudada na mente. Aquele sorriso falso, a promessa de ajuda. Tudo parecia um pesadelo. Dona Lourdes tossia a noite inteira, alheia ao turbilhão na cabeça da neta. Jurema, com a cara de quem sabia de tudo, só observava. No dia seguinte,
Manuela faltou na escola. Precisava saber a verdade. Pegou o jornal amassado, respirou fundo e foi atrás de Ricardo. Não era difícil encontrá-lo. A Mercedes preta, estacionada em frente ao Fazano, já denunciava. Ele saiu do restaurante falando ao celular, a pose de importante de sempre. Manuela. Correu até ele, o jornal estendido na mão. É você, né? O cara que botou minha família na rua. A voz tremia, mas os olhos não piscavam. Ricardo parou, como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para o jornal, depois para Manuela. Um silêncio mortal. Eu não sabia. Ele balbuciou, a voz sumindo. Não sabia? Você destruiu a vida da gente. Minha mãe morreu de desgosto por causa disso. As lágrimas escorriam, misturando raiva e dor. De repente, um carro parou bruscamente. 2 homens desceram, armados. Ricardo Albuquerque, você está preso. Manuela regalou os olhos. O que estava acontecendo? Ricardo, algemado, a olhou com desespero. Eu juro. Eu ia consertar tudo, mas não tive tempo. Os policiais o empurraram para dentro do carro. A sirene rasgou o ar, levando Ricardo para longe. Manuela ficou ali, parada, sem entender nada. Jurema se aproximou, com um sorriso estranho no rosto. Viu só, menina? A justiça tarda, mas não falha. Naquela noite, o telejornal local explodiu com a notícia. Ricardo Albuquerque, o magnata, preso por fraude, corrupção e homicídio, acusado de ser o mandante da morte de um antigo sócio, que o ameaçava denunciar o esquema imobiliário. Um escândalo. Manuela assistia tudo boquiaberta. Não era só o despejo, era muito mais. Ricardo era um criminoso. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No meio da reportagem, uma foto, o tal sócio assassinado. Manuela olhou bem, o coração disparando. Reconheceu aquele rosto. Era seu pai. Aquele que ela nunca conheceu, o homem que sua mãe sempre se recusou a falar. Aquele cujo sumiço a tinha jogado na miséria. Ricardo Albuquerque tinha matado o pai dela. Manuela sentiu um frio na espinha. Aquele cara que tinha lhe dado R$ 100, que prometeu ajudar sua avó, era o assassino do seu pai. A ironia era cruel demais. A vida dela era uma novela macabra. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: por que ele voltou? Por que, depois de tanto tempo, Ricardo Albuquerque resolveu bancar o bom samaritano? Seria remorso? Ou existiria algo ainda mais sinistro por trás de tudo aquilo? Manuela sentiu um frio na espinha. Aquele cara que tinha lhe dado R$ 100, que prometeu ajudar sua avó, era o assassino do seu pai. A ironia era cruel demais. A vida dela era uma novela macabra. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: por que ele voltou? Por que, depois de tanto tempo, Ricardo Albuquerque resolveu bancar o bom samaritano? Seria remorso? Ou existiria algo ainda mais sinistro por trás de tudo aquilo? A cabeça dela dava voltas. Precisava contar pra vó Lourdes, mas a velhinha já não aguentava mais nada. Qualquer emoção forte podia ser fatal. Jurema, a vizinha, continuava ali, com aquele olhar de eu já sabia. Manuela sentia um ódio crescendo dentro dela, um ódio de Ricardo, de Jurema, do mundo inteiro. Naquela noite, Manuela não conseguiu pregar o olho. Revirava as lembranças, tentando encontrar alguma pista, alguma coisa que fizesse sentido. No meio da madrugada, um barulho a acordou. Alguém batia na porta do barraco. Um toque leve, quase um sussurro. Com o coração na boca, Manuela abriu a porta. Um homem alto, de terno escuro, parado na penumbra. Um segurança? Um policial?
Ela não sabia. Manuela? Ele perguntou, a voz grave. Ela sentiu, tremendo. Preciso falar com você. É sobre o Ricardo Albuquerque. O homem entrou sem pedir licença. Jurema espiava pela fresta da janela. Dona Lourdes ressonava no catre, alheia ao perigo. O cara se apresentou como Bruno, advogado de Ricardo. Mas tinha alguma coisa estranha nele. Um jeito tenso, um olhar que não enganava. Ricardo quer te ver, ele disse, direto. Ele tem algo importante para te contar. Manuela regalou os olhos. Vê Ricardo? Depois de tudo? Nem pensar. Ele tá preso. Não quero saber de nada. Bruno respirou fundo. Eu sei que é difícil, mas você precisa ouvi-lo. É sobre seu pai. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Sobre o pai? O que mais Ricardo poderia saber? Por que ele não contou antes? Ela perguntou, desconfiada. Bruno hesitou. Porque ele não sabia que você era a filha dele. Manuela sentiu o chão sumir sob seus pés. Filha dele? Como assim? Tá maluco? Ele matou meu pai. Como é que eu posso ser filha dele? Aí veio a bomba. Bruno se aproximou, a voz baixa, quase um segredo. Seu pai não morreu, Manuela. Ele está vivo. O quê? Vivo? Aquilo era demais para ela. O mundo girou. As paredes se fecharam. Manuela desmaiou. Acordou com o cheiro forte de álcool. Jurema a abanava, com um sorriso vitorioso no rosto. Bruno estava ali, esperando. É verdade? Ela perguntou, a voz fraca. Meu pai tá vivo. Bruno assentiu. Sim, Ricardo te protegeu a vida toda. Ele sabia que se você soubesse a verdade, estaria em perigo. Perigo? Que verdade era essa? Manuela não entendia mais nada. Ele quer te encontrar, quer te explicar tudo. Manuela pensou em Dona Lourdes, em Jurema, em toda a sua vida de miséria. E pensou no pai que nunca conheceu, que agora, de repente, estava vivo. E que aparentemente tinha um inimigo poderoso. Eu vou, ela disse, decidida. Eu preciso saber a verdade. Mas me diga uma coisa. Por que Ricardo se entregou à polícia? Se ele queria me proteger, por que fez isso? Bruno hesitou novamente. Pegou um envelope no bolso do paletó e entregou a Manuela. Leia isso, vai entender tudo. Manuela abriu o envelope tremendo. Um papel amarelado, com uma caligrafia elegante. Uma carta, a lepra do seu pai. Ela começou a ler, e as palavras a atingiram como socos. Minha querida filha, se você está lendo isso, é porque eu não pude estar ao seu lado. Preciso que saiba que sua mãe não te contou toda a verdade. Ricardo não é seu inimigo. Pelo contrário, ele é seu. Manuela não conseguiu terminar de ler. A porta do barraco se abriu com um estrondo. Homens armados invadiram o local, gritando. Polícia! Mãos para o alto! Jurema pulou da cadeira, apontando para Manuela e Bruno. Eles estão envolvidos. Prendam os dois. No meio da confusão, um dos policiais se aproximou de Manuela, o rosto coberto por um lenço. Ela reconheceu o olhar. Era o mesmo olhar de Ricardo, no dia em que foi preso. O policial arrancou o lenço, revelando o rosto. Manuela gritou. Pai? Mas não era seu pai. Era alguém ainda mais chocante. Alguém que ela jamais imaginaria. Alguém que estava ali, bem na frente dela, com uma arma apontada para sua cabeça. A verdade era muito pior do que qualquer pesadelo, e a vida de Manuela estava prestes a mudar para sempre. Pai, mas não era seu pai. Era alguém ainda mais chocante. Alguém que ela jamais imaginaria. Alguém que estava ali, bem na frente dela, com uma arma apontada para sua cabeça. A verdade era muito pior do que qualquer pesadelo, e a vida de Manuela estava prestes a mudar para sempre. Era Jurema,
a vizinha xereta, a fofoqueira do cortiço, a mulher que sempre soube de tudo. Jurema, com uma pistola na mão, o rosto deformado pelo ódio. Surpresa, Manuela. Achou que eu ia ficar só? Olhando, a voz de Jurema era outra, grossa, ameaçadora. Manuela não conseguia acreditar. Jurema? A mulher que ajudava com a avó Lourdes, que a consolava quando a saudade apertava. A traição doía mais que um tiro. Por que, Jurema? Por que as lágrimas escorriam, manchando a carta do pai? Por causa dele, Jurema apontou a arma para Bruno, o advogado paralisado. Ricardo Albuquerque destruiu a minha vida, tirou tudo de mim. E eu esperei, planejei, para me vingar. E você, Manuela, é a peça perfeita. Bruno tentou se mexer, mas Jurema gritou: "Não se mexe, ou eu atiro." A verdade começou a clarear na mente de Manuela. Jurema tinha usado ela desde o começo. Plantou a semente da desconfiança, atiçou o ódio contra Ricardo, a manipulou como uma marionete. Você sabia do meu pai? Que ele estava vivo? Manuela perguntou, a voz embargada. Jurema riu, uma risada fria, sem vida. Claro que sabia. Eu sei de tudo, Manuela. Eu sempre soube. De repente, um estrondo. A porta do barraco voou pelos ares. Um homem invadiu o local, armado, gritando: "Jurema, abaixa essa arma." Era o pai de Manuela. Vivo. Ele estava ali, na frente dela. Depois de tantos anos. O rosto envelhecido, marcado pelo tempo e pela dor. Mas era ele, o pai que ela tanto sonhou em conhecer. "Pai!" Manuela sussurrou incrédula. "Manuela, filha, corre!" Ele gritou, enquanto trocava tiros com Jurema. O barraco virou um campo de batalha. Tiros para todo lado, gritos, o cheiro de pólvora no ar. Manuela se jogou no chão, protegendo a cabeça. Dona Lourdes tossia desesperadamente, acordada pelo barulho. Bruno tentava se esconder atrás do catre. De repente, um silêncio mortal. Manuela levantou a cabeça, devagar. O pai estava caído no chão, ensanguentado. Jurema, em pé, com a arma apontada para ela. "Agora, Manuela, chegou a sua hora." Jurema sorriu, satisfeita. "Você vai pagar por tudo que Ricardo Albuquerque me fez." Manuela fechou os olhos, esperando o tiro. Mas ele não veio. Um grito agudo cortou o silêncio. Era Dona Lourdes. A velhinha, com a força que não se sabia de onde vinha, tinha se jogado em cima de Jurema, mordendo sua mão. Jurema gritou de dor, soltando a arma. Manuela aproveitou a chance, se jogou em cima da vizinha, lutando com todas as suas forças. A briga era feia, cruel. Duas mulheres desesperadas, lutando pela vida. Manuela socava, arranhava, mordia. Jurema revidava com chutes e pontapés. De repente, Manuela sentiu uma dor lancinante no peito. Jurema tinha cravado uma faca nela. A visão de Manuela começou a embaçar. Ela cambaleou, sentindo o sangue quente escorrer pelo corpo. Jurema sorria, vitoriosa. "Agora você vai pro inferno, Manuela." Mas antes que Jurema pudesse fazer qualquer outra coisa, Bruno se atirou sobre ela, arrancando a faca de suas mãos. Começou uma nova luta. Manuela jazia no chão, sentindo a vida escorrer pelos seus dedos. Olhou para o pai caído ali perto e sorriu. Pelo menos ela o tinha conhecido. Pelo menos ela sabia a verdade. De repente, tudo ficou escuro. Quando Manuela abriu os olhos, estava em um lugar estranho. Um quarto branco, com cheiro de remédio. Ela estava viva, tinha sobrevivido. Uma mulher se aproximou, sorrindo. Uma mulher elegante, com um olhar doce. "Que bom que você acordou, querida. Estávamos muito preocupados." Manuela olhou para a mulher, confusa. Quem era ela? Quem é você?"
Manuela perguntou, a voz fraca. A mulher sorriu novamente. Eu sou sua mãe, Manuela. A mãe de Manuela? Mas sua mãe tinha morrido. Ela tinha certeza disso. Não, isso não é possível. A mulher se aproximou segurando a mão de Manuela. É verdade, querida. Eu estou viva e tenho muito para te explicar. Ela respirou fundo, como se reunisse forças para contar algo terrível. Sua vida toda foi uma mentira, Manuela. E a verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher olhou fixamente para Manuela e disse: Você não é filha do homem que você pensa que é. Seu verdadeiro pai é Ricardo Albuquerque. Você não é filha do homem que você pensa que é. Seu verdadeiro pai é Ricardo Albuquerque. O mundo parou. Tudo ficou mudo. Só ecoava a voz daquela mulher, que dizia ser minha mãe, jogando uma bomba no meu colo. Ricardo Albuquerque, meu pai? O cara que matou meu outro pai? Não podia ser verdade. Era muita maldade junta numa história só. Não, não pode ser. Eu consegui balbuciar, a garganta seca. Você tá mentindo. Ela apertou minha mão, um olhar de tristeza nos olhos. Eu queria que fosse mentira, filha. Mas é a verdade. Uma verdade que me assombrou a vida toda. Comecei a tremer. A dor da facada parecia que tinha voltado com força total. A cabeça girava, misturando as cenas do barraco, o sangue, a Jurema com a arma, meu pai, ou melhor, o cara que eu achava que era meu pai, caído no chão. Por que você nunca me contou? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar num mar de lama. Porque era perigoso, Manuela. Muito perigoso. Ricardo era casado quando a gente se envolveu. Ele era um cara importante, com uma família para proteger. E eu era só uma garota pobre, apaixonada. As lágrimas começaram a rolar soltas. Raiva, tristeza, confusão. Um turbilhão de sentimentos me invadia. E o meu pai, o cara que me criou, ele sabia? Ela balançou a cabeça. Não, Ricardo pagou para ele sumir, pra gente poder criar você em paz. Mas ele nunca aceitou o dinheiro. Ele te amava, Manuela, e fez o que achou que era melhor para você. Aí a ficha caiu. O escândalo imobiliário, o despejo, a morte do sócio de Ricardo. Tudo se encaixava, como um quebra-cabeça macabro. E a Jurema? Ela sabia de tudo? A Jurema era amante do sócio que Ricardo matou. Ela sempre soube a verdade sobre você e Ricardo. E jurou vingança. Meu Deus, minha vida era uma novela mexicana. Mas uma novela das piores, daquelas que não tem final feliz. De repente, a porta do quarto se abriu. Um homem alto, de terno, entrou com um olhar preocupado. Era o Bruno, o advogado de Ricardo. Como ela está? Ele perguntou para minha mãe, com um tom de voz que denunciava que os dois se conheciam bem. Ela acordou, minha mãe respondeu, com um sorriso fraco. Mas ainda tem muita coisa para processar. Bruno se aproximou de mim, com um olhar de culpa. Manuela, eu sinto muito por tudo que você passou. Ricardo queria te proteger. Ele te ama muito. Me ama? Eu cuspi as palavras, com ódio. Ele matou meu pai e destruiu a minha vida. Como é que isso é amor? Bruno suspirou. Eu sei que é difícil de entender agora, mas Ricardo fez tudo por você. Ele só queria te dar uma vida melhor. E me deu uma vida de mentira! Eu gritei, com toda a força que me restava. Uma vida de dor e sofrimento. De repente, a sirene de uma ambulância começou a tocar lá fora. O som ficou mais alto, mais perto, até que parou em frente ao hospital. Os médicos entraram correndo, com uma maca. Um deles se aproximou de Bruno, com um olhar apreensivo. Precisamos que acompanhemos. Ele está muito mal. Ele quem? Eu perguntei, com o coração na boca.
Bruno hesitou, como se não quisesse me contar, mas acabou cedendo. Ricardo, ele tentou fugir da prisão e foi baleado. Baleado? Ricardo baleado? Será que ele ia morrer? E o que ia acontecer comigo agora? Minha mãe me olhou, com um olhar desesperado. Você precisa vê-lo, Manuela. Talvez seja a última chance. A última chance de ver o meu pai? Ou o meu algoz? Eu não sabia o que fazer. A cabeça dava voltas, o coração batia. Forte. De repente, um médico entrou correndo no quarto, com um olhar de pânico. Precisamos de vocês dois agora. É urgente. O que aconteceu? Bruno perguntou, com a voz embargada. O médico respirou fundo. Ricardo acabou de confessar um crime que muda tudo. Ele olhou para mim com um olhar penetrante. Ele confessou que foi ele quem mandou matar a sua mãe. Ele confessou que foi ele quem mandou matar a sua mãe. O chão sumiu de novo. Minha mãe, Ricardo, a minha mãe, aquela que eu achava que tinha morrido de desgosto, um nó se formou na garganta, me impedindo de respirar. Não, isso não é verdade, eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe me abraçou forte, tentando me acalmar. Filha, eu sinto muito. Eu queria tanto que fosse mentira. Bruno estava pálido, a boca seca. Não, Ricardo não faria isso. O médico pigarreou, interrompendo a discussão. Precisamos ir agora. Não temos tempo a perder. Fui levada quase à força até a sala de cirurgia. Ricardo estava lá, deitado na maca, cercado de médicos e enfermeiros. O rosto estava pálido, quase transparente. Manuela. Ele sussurrou ao me ver, a voz fraca, quase inaudível. Me aproximei, hesitante. Medo, ódio, confusão, tudo misturado. Por que, Ricardo? Por que você fez isso? A voz tremia, mas palavras saíram. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse juntando forças. Eu era um homem diferente naquela época. Ambicioso, ganancioso. Não me orgulho de nada que fiz. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sua mãe, ela sabia demais. Ela ia me denunciar. Eu não podia deixar. Um ódio avassalador me invadiu. Aquele homem deitado ali, quase morrendo, era responsável por toda a minha dor, por toda a minha miséria, por toda a minha vida de mentiras. Você é um monstro! Eu gritei, cuspindo as palavras. Eu te odeio com todas as minhas forças. De repente, Ricardo abriu os olhos, me encarando com um olhar desesperado. Manuela, por favor, me perdoa, eu te amo. E então aconteceu. Um longo, agudo e contínuo bip tomou conta da sala. Os médicos se entreolharam, em silêncio. Um deles abaixou a cabeça. Ricardo Albuquerque estava morto. E no meio daquele caos, no meio daquele luto, minha mãe se aproximou de mim, com um olhar estranho, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Manuela, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para me dar a pior notícia do mundo. Ricardo não matou a sua mãe. O quê? Como assim? Se ele não matou a minha mãe, quem matou? Foi você. A sala girou. O chão sumiu de novo. Era demais para mim. Eu não aguentava mais. Não pode ser. Eu balbuciei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe se aproximou, segurando minhas mãos. Eu sei que é difícil de acreditar, filha, mas é a verdade. Eu estava com raiva, cega de ciúme. Eu não queria que ela ficasse com o Ricardo. Ela começou a chorar desesperadamente. Eu não queria matá-la. Foi um acidente, mas eu a matei.
Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, como um mantra macabro. Minha mãe, minha própria mãe, tinha matado a minha outra mãe. De repente, a porta da sala se abriu. Um homem alto de terno entrou correndo. Era Bruno, o advogado de Ricardo. Precisamos sair daqui agora, ele gritou com um olhar desesperado. A polícia está vindo. Eles sabem de tudo. Minha mãe me puxou pela mão, me arrastando para fora da sala. Vamos, Manuela. Precisamos fugir. Fugir? Fugir de quê? Da polícia? Da verdade? De mim mesma? Corremos pelos corredores do hospital, em meio ao caos. Médicos, enfermeiros, pacientes, todos nos olhavam, assustados. De repente ouvimos o som de sirene se aproximando. A polícia estava chegando. Bruno nos puxou para dentro de um elevador. As portas se fecharam e começamos a descer. Para onde estamos indo? Eu perguntei, a voz tremendo. Bruno me olhou com um olhar sombrio. Para um lugar seguro, um lugar onde ninguém vai nos encontrar. O elevador parou. As portas se abriram, revelando um longo corredor escuro. Onde estamos? Eu perguntei, com medo. Bruno sorriu, um sorriso frio, sem vida. Bem-vinda à sua nova vida, Manuela. E então, ele apertou um botão. Uma porta secreta se abriu na parede, revelando um túnel escuro e misterioso. Entrem, ele ordenou, com um tom de voz que não admitia discussão. Minha mãe me puxou para dentro do túnel. A escuridão nos engoliu. Para! Onde estamos indo, mãe? Eu perguntei, com a voz embargada. Ela me olhou, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de loucura. Para o lugar onde tudo começou, filha. Para o lugar onde a verdade será revelada. E então ela sussurrou uma frase que me gelou a alma. Para a casa de Jurema. Para a casa de Jurema. Aquelas palavras pareciam um eco distorcido na minha cabeça. A casa da Jurema? Mas por quê? Que segredo terrível se escondia naquele cortiço caindo aos pedaços. O túnel era úmido, frio. O cheiro de mofo impregnava o ar, me dando ânsia. Minha mãe me puxava, com a força de uma louca. Bruno vinha atrás, o rosto suado, a respiração ofegante. Para onde a gente está indo, mãe? Me explica. Eu implorava, mas ela não respondia. Só apertava minha mão com mais força, como se eu fosse fugir. Depois do que pareceu uma eternidade, a gente chegou a uma porta. Uma porta de metal enferrujada, escondida no meio da escuridão. Bruno forçou a fechadura, e a porta se abriu com um rangido horripilante. A gente saiu numa viela escura, imunda. O cheiro de esgoto era insuportável. Aquele lugar era pior do que o cortiço. Era o fundo do poço. Minha mãe me puxou pela viela, até chegar a um barraco. Um barraco igual a tantos outros, feito de tábuas velhas e papelão. A porta estava entreaberta. Chegamos, minha mãe sussurrou, com um sorriso macabro no rosto. Bem-vinda ao seu lar. Ela me empurrou para dentro do barraco, e o que eu vi lá dentro me fez gelar o sangue. Jurema estava sentada numa cadeira, amarrada e amordaçada. O rosto estava roxo, inchado, os olhos arregalados, cheios de terror. Mãe, que é isso? Por que você fez isso com ela? Eu gritei, horrorizada. Minha mãe deu uma risada histérica. Ela sabe demais, Manuela, e precisa pagar por tudo o que fez. De repente, a porta se fechou atrás de mim. Bruno tinha sumido. Eu estava sozinha com minha mãe e Jurema naquele barraco imundo. Mãe, por favor, não faz isso. A gente pode entregar ela para a polícia. Eu implorava, mas minha mãe não me ouvia. Ela pegou uma faca, a mesma faca que Jurema tinha usado para me esfaquear. A lâmina brilhava à luz de uma vela, criando sombras sinistras no rosto da minha mãe. Essa faca
vai trazer justiça. Ela sussurrou com um olhar fixo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava fazer alguma coisa. Mãe, olha para mim. Você não é assim. Essa não é você. Eu gritei, tentando fazê-la voltar à razão. Ela hesitou por um instante. O olhar se mexeu-se, como se uma faísca de humanidade tivesse reacendido dentro dela. Manuela, eu. Mas de repente, uma figura surgiu do meio da escuridão. Uma figura alta, magra, com um sorriso diabólico no rosto. Era Bruno. Ele segurava uma arma apontada diretamente para minha mãe. Desculpa, querida, ele disse, com uma voz fria e calculista. Mas ela sabe demais e precisa morrer. E antes que eu pudesse sequer piscar, Bruno apertou o gatilho. Um tiro, seco, certeiro. Minha mãe caiu no chão, sem vida. Eu gritei desesperada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, em torrentes. Por que você fez isso? Por quê? Eu implorava. Mas Bruno não me ouvia. Ele se aproximou de mim com um olhar predatório. Agora, Manuela, chegou a sua vez. Eu estava paralisada, em choque. Não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Bruno levantou a arma, apontando para minha cabeça. Adeus, Manuela. E então, um barulho ensurdecedor ecoou pelo barraco. Um estrondo que fez tremer as paredes e sacudiu meu corpo. Mas não foi um tiro. Foi uma explosão. O barraco inteiro começou a pegar fogo. As chamas se alastravam rapidamente, consumindo tudo em seu caminho. Bruno caiu no chão gritando de dor. Jurema tentava se libertar das amarras. Em vão. Eu estava presa. No meio daquele inferno. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde escapar. De repente, uma voz familiar ecoou em meio ao caos. Manuela, filha, estou aqui. E conhecia aquela voz. Era a voz do meu pai. Mas como? Como ele tinha sobrevivido? Como ele tinha me encontrado? E então, a reviravolta que mudaria tudo. A porta do barraco se abriu. E quem estava lá, parado na entrada, com um sorriso sombrio no rosto, não era o meu pai. Era Ricardo Albuquerque, vivo, e ele segurava um isqueiro na mão. Surpresa, Manuela, ele disse com uma voz rouca. Eu sempre volto. Surpresa, Manuela, ele disse com uma voz ouca. Eu sempre volto. O isqueiro estalou, a chama tremeluzindo nos seus olhos frios. O cheiro de gasolina era forte, quase me sufocando. Eu estava presa com um lunático, a assassina da minha mãe. Jurema. Por que, Ricardo? Por que tudo isso? Eu gritei, mas minha voz se perdia no crepitar das chamas que já lambiam as paredes. Ele riu, uma risada seca, sem alegria. Porque a vida é um jogo, Manuela, e eu sempre joguei para vencer. Ele jogou o isqueiro no chão. As chamas se espalharam, engolindo o barraco. A dor era excruciante, o calor insuportável. Eu fechei os olhos, esperando o fim. Mas, de repente, senti alguém me puxando. Alguém forte, decidido. Abri os olhos e vi Jurema. Sim, Jurema. A mulher que tinha me odiado a vida toda. A mulher que tinha tentado me matar. Estava me salvando. Ela tinha conseguido se libertar das amarras e, com uma força surpreendente, me arrastava para fora do barraco em chamas. Anda, a gente tem que sair daqui, ela gritou, tossindo por causa da fumaça. Eu não entendia nada. Por que ela estava fazendo isso? Por que, Jurema? Por quê? Ela não respondeu, apenas continuou me puxando, até que finalmente saímos do barraco. O ar fresco invadiu meus pulmões,
aliviando a dor. Olhei para trás e vi Ricardo parado na porta do barraco, as chamas refletindo em seus olhos. Ele sorria, um sorriso de puro mal. Adeus, Manuela. Foi bom enquanto durou. Ele gritou antes de desaparecer nas chamas. Eu e Jurema corremos o mais rápido que podíamos, nos afastando do barraco em chamas. As sirenes da polícia já se aproximavam. Paramos, ofegantes, em um beco escuro. Olhei para Jurema, tentando entender o que estava acontecendo. Por que você me salvou? Eu perguntei, com a voz tremendo. Ela me encarou, com um olhar cansado, porque eu percebi que a gente estava sendo usada, Manuela. A gente era só peão no jogo sujo dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não entendo. A verdade é que Ricardo nunca quis me matar. Ele precisava de mim. Jurema revelou, a voz embargada. Eu sempre fui apaixonada por ele, desde nova. Ele usou isso. Me fez acreditar que juntos poderíamos nos vingar de todos que o prejudicaram. Eu fui burra, cega. E então Jurema me contou a história toda. Uma história de ganância, traição e morte. Uma história que envolvia Ricardo, minha mãe, meu pai e ela. Uma história que mudaria minha vida para sempre. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. E tem mais uma coisa, Manuela, Jurema disse, com a voz quase inaudível. Ricardo não é o seu pai. Meu mundo desabou. De novo. O quê? Não, isso não é possível. Jurema assentiu. É verdade. O seu verdadeiro pai é Bruno. Bruno, o advogado de Ricardo? Aquele cara que sempre esteve ao nosso lado? Aquele cara que tinha acabado de tentar me matar? Não, não acredito. Acredite, Manuela. Bruno sempre foi obcecado pela sua mãe. Ele faria qualquer coisa por ela. E ele fez. Ele matou o cara que você achava que era seu pai, para ficar com ela. Mas ela nunca o amou de verdade. Ela amava Ricardo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A obsessão de Bruno, a proteção de Ricardo. Tudo fazia sentido agora. De repente, ouvimos um barulho de passos se aproximando. Olhamos para o beco e vimos Bruno, parado na entrada, com uma arma na mão. Jurema, sua traidora, ele gritou, com os olhos vermelhos de ódio. Eu vou acabar com você e com essa garota de uma vez por todas. Ele levantou a arma, apontando para nós. Eu fechei os olhos, esperando o tiro. Mas ele não veio. Em vez disso, ouvi um grito agudo, seguido de um baque surdo. Abri os olhos e vi Jurema, caída no chão, com uma faca cravada nas costas. E em cima dela, com a faca ensanguentada na mão, estava minha mãe, viva, com um olhar de pura loucura no rosto. Minha mãe, ali, parada, a faca ensanguentada na mão, os olhos vazios. Jurema caída, a vida escorrendo. Bruno, sem palavras. Mãe, por quê? A voz não saía. Era um sussurro rouco, quase um lamento. Ela não respondeu, só me olhava. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de quem tinha perdido a sanidade. De repente, ela sorriu. Um sorriso largo, assustador. Surpresa, Manuela. A voz era calma, quase doce. Eu tenho tantos segredos para te contar. E então, ela começou a falar. Uma história maluca, sem pé nem cabeça. Uma história de vingança, obsessão e loucura. Uma história que envolvia todos nós. Sabe, Manuela, o Ricardo nunca me amou de verdade. Ele só me usava. Usava o meu dinheiro, a minha influência. Mas eu o amava. Amava como nunca amei ninguém. Ela se aproximou de mim, com a faca ainda na mão. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisada pelo medo. E quando eu descobri que ele tinha outra, que ele tinha você,
Eu enlouqueci, eu precisava me vingar. Precisava tirar você do caminho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Aquilo não podia ser verdade. Minha mãe? Uma assassina? Uma louca? Mas aí eu descobri a verdade. A verdade sobre o seu pai. O verdadeiro pai. E eu percebi que você era a chave para minha vingança. Se eu te manipulasse, se eu te colocasse contra o Ricardo, eu poderia tê-lo de volta. Ela riu, uma risada histérica. E funcionou. Você caiu direitinho na minha armadilha. Você fez tudo o que eu queria. E agora? Agora eu vou ter o meu final feliz. De repente, um barulho de sirenes ecoou na rua. A polícia estava chegando. Minha mãe arregalou os olhos. Droga! Eles chegaram cedo demais. Ela olhou para mim com um olhar desesperado. Manuela, me ajuda. A gente pode fugir. A gente pode sumir. Ninguém precisa saber. De nada. Ela estendeu a mão para mim, esperando que eu a pegasse. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia dizer nada. E então, aconteceu. Minha mãe caiu no chão, uma faca cravada nas costas. E em cima dela, com a faca ensanguentada na mão, estava eu. Eu estava parada ali, com a faca na mão, o sangue escorrendo pelos meus dedos, os olhos arregalados, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não me lembrava de ter pegado a faca. Não me lembrava de ter atacado minha mãe. Era como se eu tivesse apagado por um instante. Olhei para minhas mãos. Estavam tremendo, cheias de sangue. Eu tinha matado a minha mãe. As sirenes se aproximavam. A polícia estava chegando. Eu precisava fugir. Precisava sumir. Mas para onde? Para onde eu poderia ir? Eu estava sozinha. Completamente sozinha. De repente, ouvi uma voz. Uma voz que eu conhecia bem. Manuela. Me virei e vi Ricardo Albuquerque, vivo, de pé na porta do barraco, com um sorriso calmo no rosto. Eu sempre volto, Manuela. Mas agora eu preciso te contar a verdade. Ele se aproximou de mim, com um olhar sombrio. Você não é quem você pensa que é, Manuela. Você é muito mais importante do que imagina. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para me contar o maior segredo do mundo. Você, Manuela, você é a chave. E então, ele apontou para o meu rosto. Você é a chave, porque você não é humana. Você não é humana. As palavras de Ricardo ecoaram na minha cabeça, mais fortes que as sirenes que se aproximavam. Não humana? O que ele queria dizer com isso? Antes que eu pudesse perguntar, Bruno se levantou. Ele cambaleava, mas o ódio brilhava em seus olhos. Mentira! Ela é só mais uma aberração. Ricardo ignorou Bruno. Ele se aproximou de mim com um olhar intenso. Você é especial, Manuela. Você tem um poder que nem... Imagina. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Eu vou te mostrar a verdade. Eu não sabia o que fazer. Quem acreditar? Para onde ir? De repente, Jurema se mexeu. Ela tossiu com dificuldade. Não confie nele. Ricardo a chutou com força. Cala a boca, velha. Você já disse demais. Ele me puxou pela mão. Vamos, Manuela. Não temos tempo a perder. Eu olhei para Jurema, caída no chão. Olhei para o corpo da minha mãe. Olhei para Bruno, com o ódio estampado no rosto. E então, eu decidi. Eu puxei a mão, me soltando de Ricardo. Não, eu não vou com você. Eu quero a verdade. Ricardo me encarou surpreso. Você não entende. Você precisa vir comigo. Ele tentou me agarrar de novo, mas eu desviei. Usei uma força que eu nem sabia que tinha. Eu não preciso de você. Eu preciso de respostas.
As sirenes estavam cada vez mais perto. A polícia invadiu o barraco, gritando. Ricardo me olhou uma última vez, com um misto de raiva e decepção. Você vai se arrepender disso, Manuela. Você vai se arrepender. E Intefire sumiu. Desapareceu na escuridão, antes que a polícia pudesse pegá-lo. Fui cercada pelos policiais. Eles me algemaram, me levaram para fora do barraco em chamas. Olhei para trás e vi Jurema sendo carregada numa ambulância. Vi o corpo da minha mãe sendo coberto com um lençol. Vi Bruno sendo preso. Eu estava sozinha de novo. Na delegacia, me fizeram várias perguntas, mas eu não sabia as respostas. Quem era eu? O que eu era? Por que tudo aquilo tinha acontecido? Eu não sabia de nada. Fui levada para um orfanato, um lugar frio e impessoal, um lugar onde eu não pertencia. Os dias se passaram, as semanas, os meses. Eu nunca esqueci o que Ricardo tinha me dito. Você não é humana. Você é a chave. Um dia, uma mulher me visitou no orfanato. Ela era elegante, misteriosa. Ela sabia coisas sobre mim que ninguém mais sabia. Ela me disse que Ricardo estava certo, que eu era diferente, que eu tinha um destino. Ela me convidou para ir com ela, para um lugar onde eu poderia aprender a controlar os meus poderes, para um lugar onde eu poderia descobrir a verdade sobre mim. Eu aceitei. Deixei o orfanato para trás, deixei o passado para trás e fui em busca do meu futuro. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: quem realmente era Ricardo Albuquerque? E o que ele queria com meu poder? A resposta, essa só o tempo dirá. E você, que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever agora. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inacreditável. O que você acha que a Manuela é? O que vai acontecer com ela? E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Não espere nem mais um segundo. Eles precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este é o momento. Demonstre seu apoio e não perca as próximas histórias exclusivas. Vai ficar de fora?